não alongar muito aqui, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline Setani, eu sou psicóloga e hoje a minha missão é ajudar os psicólogos a compartilhar o conhecimento deles com o mundo através de recursos terapêuticos como os livros e os baralhos. Então hoje eu foco muito nisso, acredito muito que nós compartilhamos o nosso conhecimento através desses recursos e assim nós ajudamos muitas e muitas pessoas. E colegas também, né? Porque os colegas acabam às vezes usando os nossos recursos, os nossos baralhos nas outras sessões e ajuda o colega que ajuda a pessoa e a pessoa também. Mais gente chegando aqui, bem-vindos. Deixa eu ver se eu só consigo pôr aqui o título da live. Quem aí já tem produtos? Hoje eu vim falar o que são os produtos, quais as vantagens e vim aqui dar vários exemplos de produtos que vocês podem criar. Vamos ver. Fixou? Ainda não fixou. Não tá fixando. Divaneando Psi, ainda não. Então vou te dar algumas ideias aqui hoje. Depois coloca seu nome para eu lembrar. A Fernanda também ainda não tem. Muito bom. Quando a gente se forma, eu pelo menos demorei muito para perceber que a psicologia não era apenas a psicoterapia, que a psicologia também era produtos, também eram serviços, que nós também podíamos alcançar muito mais pessoas através de outros produtos e com isso ajudar muito mais pessoas. Tô vendo aqui que... Lucas. Tudo bem, bem-vindo. Tô vendo que ainda tem algumas pessoas que não tem nada. Então, como eu tava falando, quando a gente se forma, a gente acaba ficando muito na terapia e esquece que podemos empreender de outras maneiras. E sim, trabalhando com a psicologia. Hoje eu coloquei inclusive uma reflexão lá no grupo do WhatsApp, quem tá lá, não sei se já ouviu ou não, depois coloquem aqui, dizendo que justamente que ainda existe muito preconceito em relação à psicologia, porque muita gente ainda acha que é só para louco, ou que é só para quem tem algum tipo de transtorno, porque ainda tem muito tabu e tem muito psicólogo falando muito difícil e as pessoas acabam não entendendo o que é a psicologia de fato e como a gente pode agregar para a vida delas. E quando a gente faz produtos mais lúdicos, como os livros, como os baralhos, nós conseguimos levar uma psicologia descomplicada para essas pessoas. E aí elas começam a quebrar essas barreiras de que a psicologia não é tão difícil assim, que a psicologia não é só para quem tem problema, né, para quem tem transtorno, que a psicologia pode melhorar muito na vida delas. Então, vou trazer aqui os benefícios de nós termos um produto ou um serviço. Então, tanto um quanto o outro, nós temos algumas vantagens. A primeira é que nós podemos diversificar a forma das pessoas chegarem até a gente, que é justamente o exemplo que eu estava dando agora há pouco, de que as pessoas conhecem mais a psicologia através desses recursos e vão quebrando esses paradigmas de que psicologia é tabu. Então, nós alcançamos muito mais pessoas e também porque quando a gente está na terapia, nós conseguimos ali durante uma hora ajudar uma pessoa, duas pessoas, se for uma terapia de casal, por exemplo. Só que aquele é um limite. Quando a gente tem produtos, por exemplo, esse meu baralho aqui de comportamento alimentar,
nós já imprimimos mais de 1.500 unidades, então são 1.500 pessoas que eu consegui ajudar. Né? Nós, porque foi em parceria com outros psicólogos, mas imagina quanto tempo ia levar para ajudar 1.500 pessoas se eu só ficasse fechada ali na terapia. Ia demorar muito, muito tempo para alcançar 1.500 pessoas. Então, essa é uma forma de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho, que não só através da terapia. Tô vendo que o pessoal tá chegando. Deixa eu tomar uma água para ir para a próxima. A Paula falou verdade. Exatamente, exatamente. Uma outra vantagem de ter um produto é que nós conseguimos gerar mais autoridade. Então, por exemplo, imagina só o seu paciente ou alguém que entra no seu perfil e vê, nossa, aquela psicóloga escreveu um livro. Nossa, a minha psicóloga está lançando um baralho. Nossa, a minha psicóloga está dando um curso. Então, isso te gera autoridade e as pessoas te veem de uma outra maneira. Imagina só, nossa, aquela psicóloga fala de ansiedade e ela lançou um baralho de ansiedade. Então, você olha para aquilo e fala, aquela pessoa entende do assunto, ela escreveu, ela trabalha com isso, então eu vou buscar ela quando eu tiver essa dor, né? Pessoal aqui falando que gostou da caneca, ai, obrigada, é do meu baralho, do meu e da Renata, de ansiedade. E sim, vou deixar salva, tá? A live vai ficar salva no IGTV, depois eu vou mandar a reprise lá no grupo também. Bacana, é isso que eu quero, alcançar várias pessoas. Exato, e a gente consegue alcançar de uma maneira muito mais rápida, né? Através de produtos e serviços. Falando em produtos e serviços, vocês sabem a diferença entre um produto e um serviço? Eu expliquei lá no grupo hoje, quem estava atento, quem escutou o áudio já sabe. Coloquem aqui. Vamos ver se vocês estavam ligados lá no grupo. Sim, alcançar mais pessoas. Esse baralho aqui, eu e a Renata, quando a gente lançou, nós vendemos no lançamento 98 baralhos nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias. Imagina se a gente fosse atender 100 pessoas, né? Vamos arredondar aqui para 100. Imagina se a gente fosse atender 100 pessoas, quanto tempo demoraria? Então, é uma forma, sim, de alcançar muito mais pessoas. Pessoal, tem gente que falou que não, tem gente que falou que assistiu. A Vani colocou serviço, trabalho. Os dois envolvem trabalho, né? Nos dois nós temos que trabalhar e produzir o conteúdo. A diferença é que no serviço, para a pessoa adquirir o seu conhecimento, para a pessoa ter a transformação, vai demandar você estar presente. Então, no serviço, você está vendendo a sua hora de trabalho. Então, é a sua hora. No produto, você vai colocar o seu conhecimento, vai ter todo o trabalho de produzir, vai fazer uma única vez e vai vender. E a pessoa vai adquirir o conhecimento sem que você tenha que estar presente lá a todo momento para ensinar. Exatamente. Serviço envolve o tempo. Isso mesmo. Exatamente. Também é uma forma de alcançar mais pessoas, né? Porque você pode, por exemplo, alguns tipos de serviços. Vou dar aqui alguns exemplos, aí vocês vão entender que sim, a gente alcança mais pessoas, mas sempre tem que estar ali e acaba tendo um limite, né? A Cláudia colocou, se for gravado não precisa estar presente. Exato. Aí é um produto. Então, você pode ter um curso ou uma palestra que pode ser tanto um serviço quanto um produto. Se for ao vivo, vai ser um serviço porque você vai estar lá ensinando. Se for um produto, você vai gravar uma vez e vai vender a gravação.
Terapia, live, sim. Então, vou dar aqui alguns exemplos de serviços. Ah, entendi. Então, é a nomenclatura que muda, às vezes o conteúdo é parecido, mas tem essa diferença. Um envolve estar presente e outro não. Então, palestra é um tipo de serviço se você for fazer ao vivo. Grupos terapêuticos, né? Então aquele grupo que você junta toda semana, um encontro por semana, para trabalhar o assunto. Então, por exemplo, eu já fiz, bem-vinda, eu já fiz grupos de emagrecimento. Então, durava 3 meses e toda semana tinha um encontro onde a gente discutia sobre um tema relacionado ao emagrecimento, tinha uma ordem. Vai ficar gravado, tá? Não se preocupa se vocês perderam o começo. Então, demandava que toda semana eu estivesse presente para conduzir o grupo. Então, esse é um tipo de serviço. Existem as rodas de conversa, como a Dolores falou. Normalmente, muita gente pergunta qual que é a diferença do grupo para a roda. O grupo normalmente ele tem uma sequência maior, envolve você ter sessões ali, uma vez por semana, e tem uma duração. Como eu falei, 3 meses que era o meu de emagrecimento. Mas aí vai do seu objetivo. Já a roda, normalmente você pode fazer uma só, duas, ela começa e termina no mesmo dia, não precisa ter uma continuidade. Oi, Isa, tudo bem? Bem-vinda. A roda não precisa necessariamente ter uma continuidade, mas também vai envolver você estar ali. Palestras, como vocês já colocaram aqui, também é um serviço. Coisas que os psicólogos gostam muito de fazer: mentorias, supervisão, terapia. São serviços, envolve você estar ali presente para acontecer. E aí é independente se é no presencial, se é no ao vivo, se é no online, quer dizer, é um serviço porque você tem que estar ali para aquilo acontecer. Ótimo. Ficou clara a diferença entre um produto e um serviço? Posso mostrar agora alguns tipos de produtos para vocês? E quem aí já tem produtos também? Que tipos de produtos vocês já viram, que vocês gostam? Oficinas também. Também você tem que estar presente para acontecer, né? Então, é um serviço. Workshop, se você for fazer ao vivo, sim, é um serviço. Você tem que estar ali para você passar o conhecimento. A menos que você grave e venda a gravação. Aí é um produto digital. Curso também. Se vocês tiverem que dar a aula ao vivo, é um serviço. Se você for gravar o curso e vender as aulas, é um produto digital. Ótimo. Então, vamos aos tipos de produtos. Se tiver muito rápido, vocês coloquem aí, tá? Porque eu vou me empolgando e vou falando rápido. Então, tipos de produtos que a gente tem. Nós temos os e-books. E aí, dentro do e-book, tem 2 tipos, né? Tem o que muita gente utiliza, que é o e-book gratuito, que é aquele e-book que a gente faz com o conhecimento, mas que a gente também usa como troca com a pessoa. Então, a pessoa passa o e-mail dela, o contato dela pra gente, e a gente passa o conteúdo através do e-book gratuito. Então, esse é um tipo de produto, porque depois a gente vai se relacionar com ela. Mas também tem os e-books pagos, que são livros digitais onde a gente vai colocar conhecimento. Baralhos, e-books, estou vendo o que vocês estão comentando aqui. Já vi cursos com aulas gravadas e aula tira dúvida ao vivo. É uma mistura, sim.
A assinatura ela é gravada, né? Então, é um produto, mas também acho que é um pouco misturado, porque demanda sempre tá atualizando. Todo mês ou toda semana entra um conteúdo novo. Então, acaba sendo essa mistura. Então, voltando, tem o e-book gratuito e o e-book pago, que é um livro digital que a gente vai colocar conhecimento. A Patrícia colocou, diferem no tamanho? Normalmente, um e-book gratuito é um pouquinho menor do que o pago. Mas essa questão do tamanho é muito relativa. Tudo vai de acordo com o conhecimento que você quer colocar ali e de acordo com com a sua escada de produtos. Então tem que estar bem encaixadinho com qual é o seu objetivo com aquele produto. Se você quer ensinar algo mais básico, ele vai ser mais curto, até umas 30 páginas. Se você quer ensinar algo mais intermediário, pode ser maior, até umas 100. Então vai de acordo aí com o seu objetivo do produto. Se é algo inicial ou intermediário. A Lívia perguntou: qual a diferença entre um e-book e um workbook? O workbook ele é de exercícios. O e-book ele é mais teórico, assim como os livros. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que ele é só teórico. A gente escreveu sobre as emoções em diversos contextos e só tem a parte escrita. Mas eu também tenho aqui livros que são uma mescla de teoria com prática. Então, por exemplo, esse meu aqui tem um pouquinho de teoria e tem exercícios também, não sei se dá para ver, falando sobre a ansiedade, na verdade, para a pessoa praticar os exercícios. Tem um aqui que é até mais prático, quem aí conhece o Diário da Alma Feminina, que é da Leia Faustino, que é só exercícios, né? É um diário mesmo que a pessoa vai seguindo. Tem um pouquinho de teoria, dá para ver o tamanho aí, e ele é muito mais prático. Eu também tenho um workbook com a Renata e são só exercícios, são 30 exercícios para praticar, para a pessoa lidar com a ansiedade. Então, essa é a diferença dos dois. E-book é teórico, workbook é prática, né? Vem de work, de trabalho, de ir para a prática. Então, os livros têm esses dois modos de livros, né? Ou só teórico, ou um pouquinho de teoria, um pouquinho de exercício, ou um caderno de exercícios. Inclusive, tenho aqui outro, que é o Caderno do Pensamento. São só exercícios, ó, um livro da Leia, só exercícios para trabalhar os pensamentos. Então, é pouca teoria, é bem mais prática. Qual é o nome do e-book sobre ansiedade? O workbook que eu tenho são 30 técnicas diárias para trabalhar a ansiedade. Tá lá no site do Mundo PC. Na minha bio tem o link. A Isa falou, eu tenho o Caderno do Pensamento, adoro. Sim, exatamente. Inclusive, esses livros dá para ter tanto na versão física quanto digital, né? O PDF, para a pessoa usar, imprimir, enfim. O que mais? Posso mostrar os baralhos? Qual que saiu de cabeça para baixo? Acho que não. Vou mostrar de novo, ó. O Caderno do Pensamento, o Diário da Alma Feminina. Bom, temos os baralhos. Dentro dos baralhos, nós temos também algumas versões. Então, ele pode ser um baralho físico, pode ser um baralho digital e pode ser um baralho interativo, né? Então, e mesmo assim ainda dá para mesclar. Então, nós temos baralhos que são só de perguntas para a gente entrar no assunto com o nosso paciente, com o nosso cliente, ou mesmo para a pessoa refletir sozinha. Por exemplo, o que eu acabei de lançar, Universo Feminino,
são só perguntinhas. Tenho esse aqui, ó, puxa a conversa, pensar emagrece. Então, são perguntas, é inteirinho, com perguntas para a pessoa refletir sobre o tema. Então, deixa eu ver se eu pego uma cartinha aqui. Por exemplo, uma cartinha do alto feminino, do universo feminino. O que você sempre teve vontade de fazer, mas não fez por vergonha? Então, outra cartinha. Quais erros você julga ter cometido como mãe, filha ou esposa? Há algo que você possa fazer para reparar essa situação? Então, são perguntinhas, tá? A Isa falou que adora os baralhos, desvendando a ansiedade e comportamento alimentar. Vou chegar no interativo. Nós temos também baralhos que são só exercícios, como esses aqui, ó, escrita criativa e mindfulness. São exercícios práticos para trabalhar o tema do baralho. Então, deixa eu ver se eu pego uma cartinha, ó, uma cartinha de escrita criativa. Qual é o seu cômodo preferido da casa? Descreva-o em 100 palavras. Então, são exercícios para a pessoa realmente praticar o tema do baralho. Tem outro aqui de mindfulness. Começa a perceber os sons, o cheiro e o movimento do ambiente. Quais são as sensações que esse ambiente lhe traz? Então, são perguntinhas. São exercícios. O pessoal está perguntando dos baralhos. Os meus, esses 3 aqui, esse aqui, Universo Feminino, estão lá no Mundo Psi, mundopsi.com.br. E o de autoestima também, tá lá no Mundo Psi. Esses outros que eu mostrei são da Matrix. Então, esse de escrita criativa é da Matrix, esse é de Mindfulness também é da Matrix, é só entrar no site deles. Do Universo Feminino, tem o de Mindfulness, bacana. Então, continuando nos baralhos, nós temos também os baralhos que são mais completos, que na verdade são um misto, como esses dois, que é o comportamento alimentar e o desvendando a ansiedade. E o que é misto? Quer dizer que ele mistura cartinhas de perguntas com cartinhas de informação, com cartinhas de exercícios. Não, o Puxa Conversa é da Matrix. Aqui é o logo dela. Então, é um baralho que mescla um pouquinho de tudo. Então, aqui tem, por exemplo, um exercício. Durante uma crise, cruze os braços e aperte com força por 30 segundos. Então, são exercícios, né? O pessoal tá falando o da Matrix vende na Saraiva, na Cultura, mas no site deles também vende. Às vezes tem promoção de frete, alguma coisa assim. Um de pergunta, do Desvendando a Ansiedade. Qual o principal gatilho que te causa ansiedade? Então, é uma mescla de um pouquinho de cada coisa. Qual horário do dia você se sente mais ansiosa? E tem aqui de informação. Concentre-se em apenas uma coisa de cada vez. Faça uma lista de prioridades e comece pelas tarefas mais fáceis e pequenas até conseguir dar conta das mais trabalhosas e que demandam mais atenção. Então, é um misto de informação com exercício. A gente vai mesclando. Para quem está lá no grupo, durante esses dias eu vou passar lá alguns passos para vocês, na verdade, desenvolverem o próprio baralho. Então, eu vou passar os pontos mais importantes que vocês têm que pensar, que vocês têm que colocar no papel para desenvolver o próprio produto de vocês. A Thaís perguntou se a gente fez com gráfica. Todos foram através de editoras, tá? Esse do de ansiedade foi pela minha editora, que eu estou abrindo. Desvendando a Ansiedade e Comportamento Alimentar estão lá no site do Mundo Psi.
Temos também um tipo de baralho como esse aqui, da autoestima, que na verdade ele também se enquadra como um jogo. Por quê? A maioria dos baralhos, uma cartinha não é pré-requisito para outra. E nesse aqui é porque é um jogo, então no jogo uma cartinha leva para outra. Então, por exemplo, aqui na cartinha verde, depois que a gente lê, tem no final a chamada de ação. Leia a carta de número 7 do baralho rosa. E aí você vai para o baralho rosa e tem outra chamada de ação. Leia a carta número 13 do baralho azul. E assim vai, tá bom? E assim vai. Então é um jogo, porque uma cartinha leva para outra. É um outro tipo de produto, um outro tipo de baralho. E aí nós temos o baralho digital, que na verdade é um PDF das cartinhas para a pessoa imprimir, recortar no tamanho certo de cartinha e usar no consultório. Você pode plastificar. Normalmente, o digital ele é mais barato que o físico, em torno de uns 50%, né? Então, é uma outra possibilidade, mas aí também tem que colocar no papel o quanto você vai gastar de impressão, né? Enfim. Mas tem pessoas que gostam dos dois modelos, até para quem trabalha online, às vezes gosta de compartilhar a tela com a pessoa. E o baralho interativo é o baralho que tem as cartinhas na página, fica lá numa ordem, e aí a pessoa clica no verso da cartinha, a cartinha vai aparecer, a pessoa vai fazer o exercício, a atividade da cartinha, vai responder, e aí ela volta e vai para a próxima. E aí sempre fica aqui. Então, interativo quer dizer que a pessoa vai clicar, a cartinha vai virar, vai ler, e aí dá para clicar para voltar para o início, para ir para outro tema. Então, dá para fazer dessa maneira. Tem um pouco mais de interação, certo? O pessoal está falando de validação. Os baralhos, os livros, eles são ferramentas lúdicas, né? Mas são... Na verdade, a maioria dos baralhos, eles são registrados como livros. Então, os livros, qualquer pessoa pode escrever, né? Os conteúdos, eles são voltados para o público geral. Não é como a Thaís colocou, não é um teste. Então, se você quer fazer algo exclusivo para psicólogos, aí sim tem que passar por validação do CRP, tem que ter toda aquela burocracia. Mas isso é quando é um conteúdo exclusivo para psicólogos e você quer colocar como um instrumento terapêutico de trabalho. A maioria dos baralhos e livros são voltados para o público geral, são livros de conhecimento. Ficou clara a diferença? Perguntaram também da diferença de fazer por editora e fazer por gráfica. Quando a gente faz na editora, a gente faz o registro do livro e do baralho como um livro. Então, eles têm aqui um ISBN, um código de barras. Tem de vários tamanhos. Mas é isso que define o seu produto como um livro, o seu produto como um livro. O ISBN é a certidão de nascimento do seu produto. Se você fizer direto pela gráfica, vai ser um produto, vai ser o baralho. Mas você não pode dizer que é um livro, que é algo específico, né? Esse código de barras é o que as livrarias usam para achar no estoque, para cadastrar no sistema. Então, precisa ter ISBN para fazer, para colocar em livraria e tudo mais, né? Senão, não vai ser um livro. Olha, o valor depende muito. Não tem como eu colocar aqui um valor exato, porque depende da quantidade de pessoas que vai fazer, depende da editora, depende da qualidade, do tamanho.
número de cartinhas. A maioria tem 100 cartinhas, mas tem baralhos de 50. Vocês viram aqui que tem tamanhos diferentes, né? Então, são diferentes. Não tem como colocar um percentual. Lembrando também, pessoal, que quando você faz pela gráfica, você também vai precisar de alguém para diagramar para você, para fazer a arte, fazer a revisão de texto, fazer o registro autoral, vocês têm que fazer. Então, a editora costuma fazer tudo isso. Se vocês vão fazer direto pela gráfica, tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Depois eu vou falar disso lá no grupo. Calma que a gente chega lá, tá bom? Quem fez a arte, a editora, nos meus, a editora fez todas as artes. Tem diagramador que registra. Tem dois tipos de registro. O registro do ISBN com o código de barras e a ficha catalográfica. Para ter esse registro, a pessoa tem que ter um registro de editor, um CNPJ com a liberação para ser editor, para fazer o registro que é considerado um livro. Já o registro de direito autoral, qualquer pessoa pode fazer, e o indicado é que vocês façam registro autoral em tudo, mesmo que seja um e-book gratuito, é importante ter um registro autoral, tá bom? Porque o registro autoral é o que vai garantir que você é o autor daquela obra, vai garantir o seu direito do que você escreveu, do seu conteúdo. Sim, já tem mais de uma vantagem. A bebê, eu não sei o seu nome, mas ela perguntou sobre o público infantil, né, para fazer parcerias. Então, ver se alguém se interessa. Mais uma dica, bebê, que eu não sei seu nome, vou chamar de bebê. Pesquisa nas redes sociais pelo seu nicho e vê outros profissionais que trabalhem com a mesma demanda que você, vê se você gosta do trabalho dessas pessoas e depois você chama para fazer o convite. Registro autoral tem várias formas de fazer, mas direto na fonte é melhor na CBE, a Câmara Brasileira do Livro. Aí a Lúcia já se prontificou. Ótimo. Ainda temos alguns exemplos de produtos, tá? Voltando aqui para o assunto de produtos. Vocês ainda podem fazer podcasts ou audiobooks, né? Que é, na verdade, você gravar o seu conteúdo, o seu mini curso, o nome que você quiser dar, mas o seu conteúdo e vender os áudios. Hoje muita gente tem consumido através de áudio. Às vezes está na academia, está lavando louça, está fazendo alguma coisa e está ouvindo. Quem já pensou nisso ou consome conteúdo dessa forma? Coloquem aqui. Vocês também podem fazer mini cursos gravados, então gravar as aulas e vender palestras, que aí vai ser um vídeo só que maior, também vai ser gravado. A Sônia colocou eu. Então você já consome muito vídeo. Bacana. Podcast, audiobook. Sim, tem programas, né, para você hospedar os seus áudios. Eu gosto de consumir por vídeo, de assistir a pessoa falando, mas tem pessoas que gostam só do áudio. Também é uma outra forma, né? Podcast. A maioria
dos programas de podcast tem um limite de conteúdo que acho que dá para você colocar de forma gratuita, depois tem que pagar. Mas você pode fazer pela própria Hotmart, por exemplo, né, um curso só com áudios, e aí a pessoa consegue baixar para ouvir. Você pode colocar os seus áudios num grupo do WhatsApp, num grupo do Telegram, e aí todo dia você manda algum áudio, também é uma forma. É CBL. Entrem no site que lá é por lá que vocês fazem o registro autoral. Vou colocar aqui. Podcast e audiobook acaba sendo a mesma coisa. As pessoas escutam mais, usam mais o termo audiobook quando se refere a livros, né? Então, também é um outro tipo de produto que vocês podem fazer. Pegar um livro e comentar sobre cada capítulo, ou então ler o capítulo e no final fazer os seus comentários. Aí é mais um audiobook. Que mais? Então, esses são os tipos de produtos, alguns dos tipos de produtos que existem. Então, tem aí várias e várias formas de vocês pensarem no que criar. Mas lembrando também que é muito importante pensar no seu objetivo com aquele produto. Não adianta pensar, eu vou fazer um baralho. Tá, qual que é o seu objetivo com ele? Vou fazer um livro, qual que é o seu objetivo? Para criar um produto com embasamento teórico de alguns autores, como funciona? Bom, vocês não precisam necessariamente escolher uma única abordagem, né? Cada autor pode escolher a sua própria abordagem e colocar no seu capítulo. Mas, por exemplo, se for um baralho que é mais mesclado, é importante seguir algo mais geral, não fazer específico segundo tal abordagem. Todos esses produtos nós temos que lembrar de colocar de forma descomplicada. Então, uma coisa é você ter lá a abordagem para seguir, ter os artigos onde você vai se embasar, e outra coisa é colocar no livro, né? No baralho, principalmente. A gente não escreve colocando segundo tal autor, segundo tal abordagem, a ansiedade é isso, isso, isso. É algo que a gente vai colocar com as nossas palavras. Então, cada autor pode sim trazer a sua abordagem, mas sem fazer muita referência, até porque para o público geral não, não vai importar se é da psicanálise, se é da TCC, etc. É feito na ficha catalográfica o registro de todos os autores. Isso. O nome de um e o organizador. Quando tem mais de 2 pessoas, aí já é um trabalho de coautoria, e aí tem um organizador só, porque seja se for por editora, se for por diagramadora, gráfica, enfim, qualquer empresa não vai ficar falando com 10 autores. As editoras, principalmente, elas vão falar com uma pessoa, com o organizador. Então tem que ter uma pessoa que vai fazer o intermédio entre o grupo e a editora, a gráfica, seja lá o que você for fazer, tá? E aí o nome do organizador vem na frente e ele tem também palavra final de algumas coisas, né? Se der empate no grupo, tiver discussão, não definimos a cor, ficou empatado. O organizador vai lá e desempata, enfim. Normalmente, sem cartinhas no baralho, tá? Mas tem baralhos com 80, tem baralhos com 50. Tudo vai do seu objetivo. Pediram para falar de novo sobre os baralhos, né? Os baralhos, eles são mais diretos. Os baralhos são um livro em forma de cartinhas. Eles são
práticos. Eles são para trazer, ou para trazer informação, ou para fazer a pessoa responder, refletir sobre algo, ou para ela praticar algo. E é para deixar a sua sessão mais dinâmica, mais lúdica, para não ficar aquele, ah, tá, e agora? E sobre isso? Para não ficar um interrogatório, a pessoa pergunta e não e fica aquela coisa mais chata. Então, o baralho traz uma dinâmica para o processo. Posso mostrar de novo aqui algumas cartinhas de baralhos para vocês. E aí dá para usar baralhos em grupos, dá para usar baralhos em rodas, para produzir conteúdo para as redes sociais. Dá para usar de várias. Os jovens adoram, exato. Dá para usar de várias e várias maneiras, né? Deixa eu ver se eu trago algumas outras cartinhas. Ó, por exemplo, uma cartinha de informação. Uma reação normal do corpo ao estresse. Ansiedade é uma reação normal do corpo ao estresse. Prepara o corpo para fugir ou lutar de uma situação ou perigo. Então, você pode usar essa cartinha para fazer uma informação, para fazer uma psicoeducação com a pessoa. Você lê, pergunta se ela já sabia, se não sabia. E aí você vai introduzindo o assunto da maneira como você achar melhor. Dá para usar em oficinas, sim. Então, você pode usar da forma como você achar melhor. Possibilidades de uso nos grupos. Então, antes de você colocar o tema, em vez de ficar quase uma palestra ali, você só fala, você dá uma cartinha para cada pessoa do grupo ler, e aí ela vai responder, ou todo mundo vai responder sobre aquela carta, e aí vai passando, e cada pessoa tira uma carta e todo mundo fala. E aí você usa o que sai da resposta das pessoas das cartinhas para você ir fazendo a sua psicoeducação, para você ir colocando o conteúdo que você quer naquele momento. Então, oficinas dá super para fazer, dá para fazer no começo da oficina, dá para fazer também com cartinhas de reflexão para fechar, deixar uma mensagem. Dá para colocar perguntas para quebrar o gelo, né? Então, por exemplo, aqui outra cartinha de pergunta. Quais são as 10 características suas que mais lhe agradam? Então, a partir da resposta da pessoa, se você vê que ela teve dificuldade, você já vai entrando no assunto para trabalhar aquilo com ela. Se ela responde fácil, você pode tirar outra cartinha e aí ir para aquilo. Então, você que vai dar o tom, né? A cartinha, os baralhos vão ser um instrumento que você que vai decidir se você vai aprofundar mais, se você vai para a próxima. Dá para selecionar as cartinhas que você quer usar antes de você preparar a sua sessão. Então, é conhecer um pouco do seu paciente, um pouco também do baralho, para você selecionar o que faz mais sentido para ele naquele momento, né? Então, tem aqui, por exemplo, o que você deseja e pode mudar em você. E aí você pode aprofundar a diferença de o que você deseja e o que você pode mudar em você. Então, outra aqui, só para vocês terem exemplos. Quais foram suas experiências mais difíceis? Como você pode olhá-las com mais empatia e compaixão? Então, a partir da resposta da pessoa, você vai se aprofundando o quanto você achar necessário. Meus pacientes pedem a foto das perguntas. Quando eu passo, eu também mando fotinho pelo WhatsApp ou por e-mail, né, do paciente para ele guardar. Dá para passar tarefa de casa, então pegar uma cartinha de exercício e passar como tarefa de casa, né? Então, por exemplo, aqui tem cartinhas de... Tem uma cartinha aqui que ensina a respiração diafragmática. Dá para mandar para a pessoa praticar uma vez por dia, vai ser uma tarefa da semana. Então, dá para usar
dessa maneira. Dá para usar em grupos online também. No grupo online, vocês podem mostrar. Ó, tem o essa e essa, qual você quer? Um ou dois? Ah, dois. Aí você tira dois e mostra na câmera e lê. Eu também já usei de outra maneira. Então, eu escolhi uma cartinha para cada pessoa antes, mandei no WhatsApp para ela pensar naquilo e aí no dia do grupo, cada uma comentou sobre a sua cartinha. Dá para você mandar um exercício para cada um antes, para no dia do grupo fazer. Dá para você separar por cores. Ah, nesse pote são perguntas, nesse pote são exercícios. Qual você quer? Aí você mexe lá e tira uma, mostra na câmera. Então, tem vários modos de uso dos baralhos. Desde quando a psicologia começou a trabalhar? Não sei te dizer desde quando. Eu conheci os baralhos quando eu comecei a trabalhar com grupos de emagrecimento. E aí eu fui buscar alternativas para deixar o grupo mais dinâmico. Eu conheci o baralho de uma nutricionista. E aí que eu tive a ideia, nossa, né, tantas pessoas, tantos outros profissionais usando o recurso, por que não os psicólogos também? E aí eu vi até que tinha de outros temas, tem baralho de um luto, tem baralho das crenças, para quem é da TCC, tem inúmeros baralhos, acho que tem bem mais de 100 aí. Então, não sei dizer desde quando, mas tem sido utilizado bastante. A Thaís, eu amei essa ideia dos potes de cores, sim. Eu dou 3 opções de cartas e ele ou ela escolhe uma carta, também é uma outra forma. Tem muitas formas de usar baralho. Conheci esses da TCC, sim. Eu também comprei, eu lembro até hoje, esse foi pra usar na sessão de psicologia, esse foi meu primeiro baralho, Puxa Conversa, que era uma adolescente que eu peguei logo no comecinho e ela era mais difícil de trabalhar, não se abria, não falava, e aí eu falei, vou pegar um baralho, Puxa Conversa, pra ir quebrando o gelo, pra ir me aproximando dela, e super funcionou. Então, também é muito bom para criar o vínculo, para você ir quebrando essa questão do começo da sessão, né? E aí, vocês podem, pensando em criar o de vocês, vender para outros psicólogos ou para a própria pessoa, usar sozinha, para a pessoa levar para o psicólogo dela. Eu já trabalho com baralho há 4 anos. Tenho 4. São bem diferentes, sim. Cada baralho é de um estilo diferente. Sim. Não, lá no grupo eu vou partilhar quais foram os passos mais importantes, as coisas que vocês têm que pensar para construir o baralho. O baralho não, o produto de vocês, porque pode ser também um livro, pode ser um workbook, pode ser o que vocês quiserem, né? Como eu falei, tem vários tipos. Eu mostrei aqui vários que não são meus, né? Não são feitos por mim. Como eu já fiz vários, né? Tenho 3 e tenho mais 4 aí no forno. Aprendi nesse caminho assim de quebrando a cabeça, de faz um aí ver, não, acho que no próximo dá para melhorar isso e isso. Então, vou fazer assim. E cada vez que a gente faz um produto novo, a gente vai melhorando, vai pensando em pontos que pode ficar melhor. Então, tudo que eu vou compartilhar lá são coisas que eu aprendi na minha experiência, no meu caminhar aí de todos esses produtos que eu já fiz, de pontos importantes que sim, a gente tem que pensar antes. Obrigada. Podemos vender os nossos baralhos para os pacientes? Pode, talvez de uma maneira mais indireta, né? Então, por exemplo, tem uma psicóloga que eu conheço que ela deixa na recepção os livros que ela vende, os baralhos, e também, de tanto você usar na sessão, o próprio paciente vai colocar, ai, que interessante,
como é que eu posso adquirir? Você vende? Quanto mais a gente ajuda eles acabam perguntando, né? Sim, a prática leva à perfeição. Exato. Bom, por hoje era isso. Trouxe aqui os diferentes tipos de serviços, diferentes tipos de produtos que vocês podem oferecer. Espero que tenha ajudado aí vocês. O preço, entrem lá no site do Mundo PC, tem na minha biografia aqui, tá bom? Qualquer coisa me chamem no direct. E é isso que eu tinha para trazer hoje. Já falei da importância, falei das vantagens, falei a diferença de produto e serviço, falei os tipos de serviço, tipos de produtos. E por hoje é isso. Espero que tenha aberto aí a mente de vocês, de possibilidades, que vocês tenham conhecido algo que ainda não tinha conhecido. E agora é pensar dentro dessas opções o que faz mais sentido para o momento de vocês, para onde vocês querem começar. Se alguém ainda não tiver lá nos grupos, é só me chamar que eu mando um link, que lá eu vou compartilhar todo dia um passo que eu dei que foi importante pensar para construir o produto de vocês, para vocês não quebrarem tanto a cabeça como eu quebrei, tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. E a gente se vê lá no grupo amanhã. Ah, que bom que abriu. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.